Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Em uma decisão longa e circunstanciada, o ministro Celso de Mello autorizou a divulgação do vídeo da reunião ministerial. Essa divulgação compreendeu a maior parte da gravação, excetuando apenas pouquíssimos trechos que diziam respeito a relações diplomáticas entre o Brasil e certas nações estrangeiras. Vamos a alguns trechos que eu destaquei um pouco das falas presidenciais durante essa gravação e das falas de dois ministros que eu queria trazer um pouco aqui ao debate com vocês. Vamos primeiro às falas presidenciais do chefe Bolsonaro. Antes de mais nada, acredito sim que ele tenha deixado bastante clara a sua intenção de mexer na PF, pois diz com todas as letras na gravação que está insatisfeito com a segurança aqui no Rio e, se for preciso, ele de fato intervirá e demitirá o diretor, podendo demitir o próprio ministro. Afinal, Bolsonaro, como dito por ele mesmo na gravação, não desejava esperar de braços cruzados que sua família e seu amigo, no singular, fossem liquidados. E aí ele utiliza uma palavra bastante chula que vocês acompanharão na mídia. Ora, trata-se, a meu ver, de um reconhecimento inequívoco. Aliás, durante essa gravação, o que observei é que ele transmite diversos recados a Moro sem citar o nome do então ministro da Justiça. Vamos a alguns exemplos. Na fala em que ele critica duramente o que ele chamaria de prisões indevidas ocorridas nos estados e nos municípios, de pessoas que estariam sendo algemadas por descumprirem o isolamento social, diz Bolsonaro em mais de uma ocasião nesses vídeos, abre aspas, ninguém faz nada, os ministros não fazem nada, ficam aí bonitinhos, engravatadinhos e tudo vem para o meu colo. Ora, podem estar sendo cometidos, sim, abusos no âmbito dos estados e dos municípios. Só que o que Bolsonaro não parece entender, ele não parece ter sequer inteligência para entender o princípio básico da separação de poderes e, assim, não concebe que esses eventuais abusos, no âmbito de um Estado de Direito, são freados pelas instituições, por Ministério Público, Defensoria Pública, são levados à apreciação do Judiciário. É assim que ocorre num Estado de Direito, mas não são da competência de um ministro da Justiça, um membro do Executivo. Na cabeça, no imaginário de Bolsonaro, Moro jamais deixou de ser aquele juiz da Lava Jato. Moro não pertence mais ao Poder Judiciário, se desligou para aceitar o próprio convite de Bolsonaro. Então, essa fala é completamente descabida e indigna de um presidente da República. O mesmo raciocínio se aplica à indignação de Bolsonaro diante de uma certa decisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que, aliás, foi bastante comentada aqui neste canal, uma decisão recente do CNJ que autoriza a liberação de vários presos em prol do combate ao coronavírus. Por mais criticável que seja essa decisão, e entendo que de fato ela o é, o ministro da Justiça nada poderia ter feito institucionalmente em relação a ela.
por ser, reitero eu, membro de um outro poder. E aqui até vale lembrar que à época dessa decisão, Moro veio a público e se manifestou institucionalmente contrário a esse entendimento do STJ, mas não podia ultrapassar esse limite. Essa era a fronteira da sua atuação institucional. Enfim, Bolsonaro, como não podia deixar de ser, recorda o período de 64, louva a atuação dos militares no golpe e manifesta, como sempre, o seu enorme saudosismo em relação a esse período. Bom, esses eram alguns comentários sobre as falas de Bolsonaro. Agora vamos às falas de dois ministros especificamente. O primeiro, ministro Abraham Weintraub, da Educação, que na sua área técnica pouco ou nada faz, como já destacamos num vídeo recente essa semana aqui no canal, mas soube se manifestar de forma muito efusiva, sempre tentando, ansiando agradar o seu chefe, o presidente da República, e afirmando que, por ele, seriam todos presos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês que me acompanham aqui já há algum tempo no canal são testemunhas de inúmeras críticas, reprovações que teço a conduta de vários ministros do Supremo, a posições, a diversas decisões. Porém, institucionalmente, um ministro de Estado não pode requisitar a prisão de membros de um outro poder, muito menos sem dar qualquer fundamento específico, sem lançar mão dos meios processuais para tanto, é completamente inadmissível. Acho que vocês devem concordar que essa fala foi, no mínimo, antirrepublicana, uma fala que afronta o Estado de Direito, dispensa maiores comentários. Agora gostaria de abordar um pouco as falas de Guedes dirigindo-se ao general Braga Neto acerca do plano pró-Brasil. Essas falas de Guedes, nessas falas, Guedes praticamente suplicava ao general que não gastasse aquelas verbas previstas no pró-Brasil, pois, no dizer de Guedes, a federação havia quebrado. E ele está certo. Tanto a federação quebrou, quanto o mesmo ocorreu com estados e municípios. Só que, no meu entender, gostaria até muito de ouvir a opinião de vocês a respeito, no meu entender, essa fala de Guedes, ele que deveria ser o especialista na matéria, o técnico, o dito posto Ipiranga, virando-se para um general, um militar que em tese não entende de economia e expondo seus motivos com uma humildade quase que franciscana, acho que mostra até que ponto Guedes se apequenou, para não dizer se abastardou. Bom, vocês verão outros trechos desse vídeo, bastante explorados pela mídia. De toda forma, acho que o vídeo figura mesmo como uma prova bastante robusta das alegações de Moro sobre a tentativa de intervenção na PF. Além disso, creio que o vídeo mostra novamente a face extremamente personalista e extremamente autoritária de Bolsonaro, um presidente que durante a reunião ministerial toda exige dos seus ministros, aos berros e aos palavrões, são fartos os palavrões proferidos, inclusive contra governadores de estado, prefeitos, outras autoridades. Ele exige de seus ministros a manifestação em público, e tem de ser em público, de um apoio incondicional à figura dele, presidente da República, não de apoio a um determinado plano de ação, a uma determinada medida, de apoio público
a ele, a pessoa dele. Inclusive, chega a dizer que ministros que forem eventualmente elogiados por órgãos de imprensa e nomina esses órgãos de imprensa, ministros que forem objeto desses elogios serão demitidos. Vejamos aí a face extremamente autoritária de Bolsonaro, como temos comentado à farta aqui nesse canal. Aliás, esse autoritarismo parece estar bem em consonância com vários outros membros do governo, mais particularmente com os membros da dita ala militar. E aqui gostaria de me referir hoje a uma determinada nota emitida poucos minutos antes das 5 horas em que Celso de Mello iria divulgar a sua decisão acerca do vídeo, foi emitida uma nota pelo general Augusto Heleno, do GSI, ministro do GSI, que foi uma nota à nação. A nota dizia mais ou menos o seguinte: era a manifestação de repúdio do general em relação a uma determinada notícia crimes, um pedido de notícia crimes oferecido por partidos políticos ao ministro Celso de Mello, que aventava, inclusive, a possibilidade de uma eventual busca e apreensão nos celulares de Bolsonaro e de um dos seus filhos. O general Heleno considerou inadmissível esse pedido e mais, chegou a dizer que, se o pedido fosse eventualmente acatado, poderia trazer consequências imprevisíveis para o país. Vamos comentar um pouco o teor da nota do general. Em primeiro lugar, uma pergunta que eu gostaria de trazer para o general: por que seria inadmissível a priori esse pedido? É claro que todos nós sabemos que as nossas conversas telefônicas, nossos dados trocados por telefonia, são protegidos por um sigilo. Essa é uma garantia constitucional muito importante. Contudo, em casos excepcionais, pode sim haver a busca e apreensão de celulares de qualquer cidadão comum, desde que haja fundamentos para tanto. Aplicando o mesmo raciocínio ao presidente da República, que antes de exercer esse cargo, antes de ser o primeiro mandatário do país, é, antes de mais nada, um cidadão comum, como outro qualquer, e está, como tal, sujeito a uma eventual busca e apreensão. Reitero eu, desde que haja fundamentos para tanto. E se não houver, se a parte discordar da decisão, achar a decisão arbitrária, aí o próprio Estado de Direito, felizmente, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, nos oferece a possibilidade de um recurso. Essa decisão, se vier a ser proferida, o será de forma monocrática, ou seja, pelo ministro relator Celso de Mello. Nesse caso, se o presidente, se o ministro Heleno, se o governo discordar dessa decisão, que tome as medidas cabíveis e apresente um recurso via AGU para levar o caso ao pleno, a todo o Supremo Tribunal Federal. Mas dizer a priori que uma eventual busca e apreensão é inadmissível é colocar o presidente da República em um patamar muito superior àquele dos cidadãos comuns. E o pior, a meu ver, nessa nota, foi o trecho final, que me parece soar como uma verdadeira ameaça institucional. Ou seja, se o ministro do Supremo decretar uma busca e apreensão do telefone, haverá consequências imprevisíveis, como quem diz, pode haver uma insurreição, pode haver uma tomada do poder pelas armas, soluções não muito republicanas e completamente fora do escopo do Estado de Direito. E aí me pergunto, até quando vivenciaremos essa ameaça constante, essa
constante preocupação em torno da manutenção da nossa própria democracia, do nosso próprio Estado de Direito. Não sei, quer me parecer que tanto esse vídeo quanto a nota do general mostra o enorme grau de autoritarismo atingido pelo governo, um autoritarismo, no meu entender, intolerável, um autoritarismo próprio de alguém que se recusa a dialogar institucionalmente com outros poderes, a lançar mão das ferramentas oferecidas pelo próprio Estado de Direito e que a todo tempo ameaça com sanções inimagináveis em caso de tomada de decisões regularmente proferidas, reitero eu, dentro do Estado de Direito. E aí pensamos, lembro eu, de uma reportagem que li ontem no jornal Valor Econômico, acerca de um eventual êxito dos pedidos de cassação de chapa Bolsonaro-Mourão junto ao TSE. Já comentei bastante esse assunto num vídeo anterior, não vou me repetir, mas apenas para sintetizar, a repórter, após ter consultado várias fontes, vê com simpatia as perspectivas de êxito de uma eventual cassação de chapa, sobretudo devido à indignação, entre aspas, de vários ministros do tribunal por ela consultados via suas fontes acerca do autoritarismo que tem sido manifestado por Bolsonaro e por vários de seus ministros, sobretudo pelos ministros da ala militar. Só temos um problema. Nessa perspectiva de cassação de chapa, se vier a ocorrer neste primeiro biênio do mandato, teremos que ter eleições diretas. E aí fica a pergunta: se não sabemos nem se teremos eleições municipais devido ao atraso nas urnas, no calendário eleitoral, como saberemos de que forma será eleito o nosso novo representante? Estamos aí afundados num enorme mar de incerteza, enquanto milhares de pessoas continuam morrendo pela pandemia não tratada e se arrastando nas filas de desempregados. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.